Voltamos a apresentar Fórum Imobiliário, a TV do corretor. De volta do nosso intervalo, hoje o nosso quadro Mesa Redonda, nós temos a honra aqui de estar recebendo o doutor Caramelo, um dos maiores arquitetos da Bahia, que no primeiro bloco nós falamos aqui qual era a sua visão sobre o mercado em 2011 e graças a Deus, uma visão otimista, tá certo? E agora no segundo bloco nós vamos falar agora sobre os empreendimentos que mais se faz no mundo e no Brasil, que são aqueles empreendimentos de uso misto, que o doutor Caramelo tem projetados alguns deles no todo o país e ganhou um prêmio, como nós falamos no primeiro bloco, um prêmio das Américas aqui sobre o nosso aqui, o Salvador Prime, né? Exatamente. Que é um empreendimento de uso misto, que o doutor Caramelo vai nos dizer detalhadamente como é o empreendimento desse, que é uma maravilha, que eu vou mudar para um desses, doutor Caramelo. Nós diremos, a família fica um pouco menor. Se tiver cumprido essa primeira parte familiar, nós vamos ficar sossegados no empreendimento desse. Perfeitamente. A bem da verdade, Zé, é o seguinte, os empreendimentos mixed use ou uso misto, eles estão tomando conta hoje das grandes cidades, né? As populações dos países, eles estão migrando para as cidades, sobretudo para os downtowns mesmo da cidade. E o deslocamento nesses lugares é meio difícil, porque é muito poucas ruas para muitos carros, tá certo? E para uma densidade, digamos assim, demográfica muito grande que você tem aí. E o que se tem hoje, digamos assim, como o maior desejo das pessoas? Ter tempo livre, ter tempo disponível, porque ele perde muito tempo no tráfego, ele perde muito tempo arrumando coisas na vida que, se ele pudesse contratar esses serviços e alguém fizesse para eles, ele teria o tempo que ele precisa livre. Então, o que esses empreendimentos mixed use fazem? Eles agrupam num mesmo projeto, num mesmo empreendimento, um sem fim de atividades que estão correlatas e que você precisa. Então, eu trabalho, e nesse mesmo lugar que eu trabalho, eu tenho um lugar logo abaixo, próximo ao lado, onde eu tenho uma variedade muito grande de oferta gastronômica, e ali eu já almoço. Eu preciso ir em casa por essa razão, por uma razão qualquer, a minha casa está logo ao lado. Então, o que você fez? Você usou o tempo a seu favor. Então, o que a gente precisa é exatamente isso, valorizar o tempo que tem, usando para negócios, lazer, família, e pegar esses serviços e você contratá-los. Ou seja, é a forma de você multiplicar seu tempo. Não é isso? Fernando está dizendo que é a cara dela. Mas isso é a cara de todo mundo, porque, por amor de Deus, também você pode passar um ano sem sair dali, né? Então, muito ao contrário do que se pensa, vou ficar enclausurado numa bolha, não sei que bolha. Primeiro, ela é imensa. Isso é uma bolha maravilhosa. E quando você, por acaso, se chatear disso, você não é presidiário, você pega o seu carro e vai onde você quiser. Ou até mesmo seu helicóptero, que deve ter um heliporto. Também, é verdade. Tá o certo? Salvador Prime já está nesse nível? O Salvador Prime, sim. Ainda tem algum para vender lá? Rapaz, eles fecharam já o comercial todo e parece que estão fecharam a segunda torre, estavam abrindo a terceira torre, estavam para abrir, mas parece que tem um grupo interessado na terceira torre. Eu não sei exatamente ponto comercial, porque eu acompanho o projeto, mas não acompanho essa parte de comercialização. Mas sei que o sucesso é pleno, é total. Sim, e tem mais esses previstos aqui ainda. Exato. Lançamento então, para isso. E tem mercado para isso. Está se pensando em novos projetos. Para o próprio grupo, nós estamos estudando outros projetos, mais ou menos nessa mesma linha, tá certo? Com algumas ampliações. Tem estudos desses que estão sendo implementados, por exemplo, um hotel de charme, outro está entrando uma área de odontomédica, um day hospital. Então, você vai agregando empreendimentos a esse complexo. Então, esses complexos, eles tiveram um sucesso tão grande no mundo que você vai, por exemplo, em cidades como Abu Dhabi, você vai a Dubai, e você encontra já alguns empreendimentos desses sendo feitos. Eu acabei de analisar um agora, projeto do Renculas, tá certo? Que é extraordinário. E ele, inclusive, defendia isso. As pessoas precisam realmente ganhar tempo, as pessoas precisam viver mais a vida. Então, uma cidade moderna como é Dubai, e as pessoas estão precisando de tempo. Perfeito. E você realmente, você otimiza de uma maneira tal, além da segurança, né? Você, além do estresse, a segurança... Você tocou em outro ponto crucial.
Eu, inclusive, falei com o Dr. Veras. Ele, há um tempo atrás, para um trabalho que nós fizemos, ele deu até um depoimento para a gente, que eu achei maravilhoso. Alguém perguntou para ele, doutor Veras, essa coisa não é uma bolha? Ele disse, olha, nós vivemos, é que nós não tomamos conta, nós vivemos de bolha em bolha. Pô, o carro é uma bolha, o elevador é uma bolha, o seu apartamento é uma bolha, então isso é bobagem, que ele falou. O que a gente precisa ter é qualidade, tá certo? Você vai dedicar a sua função mesmo. O que é que eu faço? Isso. Então você vai ter mais tempo de fazer isso, que você não vai precisar agora, como você falou aí, tem que pegar alguém no aeroporto, tem que fazer o supermercado. Evidentemente isso vai custar um pouquinho. Né? E outra coisa interessante é o seguinte, você tem seus semelhantes lá. Porque quem é que, digamos assim, o maior cliente desse tipo de empreendimento? São pessoas de uma faixa etária que precisam, digamos assim, de resolver muita coisa em pouco tempo. Então, são executivos, são pessoas que estão em plena atividade, são pessoas que viajam muito, que estão muito ligadas ao negócio, que precisam resolver muitas coisas num curto espaço de tempo. Então, essas pessoas, elas têm um perfil. E esses perfis que vão viver nesse espaço, digamos assim, são muito semelhantes. São grandes empresários, são publicitários, são arquitetos, quase sempre são pessoas que estão muito mais ligadas em negócios e uma vida ativa. Agora, doutor Carmelo, nós que estamos com a cabeça ficando um pouquinho mais... não se pensa também nisso em relação a essa área de emergência, por exemplo... existem alguns prédios que você tem até primeiro socorros, essas coisas, porque... Esse é um outro tipo de uso misto. Mas também não pode ser, vamos dizer assim, anexado a um desses? O que acontece é assim, poder pode, agora o que... E já se faz. Agora, existe, digamos assim, mais especificamente, um tipo de mixed use onde você está mais voltado para pessoas, digamos assim, da melhor idade, como a gente chama. Então, são aquelas pessoas que já não precisam de tanta velocidade, mas que têm, digamos assim, que viver melhor o tempo que resta de vida. Tá certo? E mais devagar, né? Mesmo? Então, essas pessoas têm mais sabedoria, são pessoas mais contemplativas, elas aprenderam a usar o tempo com uma certa parcimônia, tá certo? E com muito saber. Então, elas não têm já as mesmas necessidades desse outro executivo que precisava correr muito porque ele tem um comprometimento com o futuro e tal. Realmente é bom misturar, né? Esse tem um futuro organizado. Então, aí sim, você tem um day hospital, você tem um odontomédico, você tem, não que o sujeito necessariamente precise só de médico, eu tenho todas as outras atividades prazerosas também. Eu tenho um mall embaixo de negócios, eu tenho uma área de atividades físicas, só que não é aquela atividade física para ser atleta, você já tem acompanhamento de pessoas que estão lá para que ele faça uma ginástica adequada à capacidade dele de motora, física e de saúde. Perfeito. Doutor Carmelo, nosso tempo ali já se esgotou há um bom tempo, diga-se de passagem, e eu agradeço aqui a presença mais uma vez do senhor aqui nos dando esta honra e mostrando a você que se prepare para morar num desses, viu? Ok? E nós vamos voltar aqui com o doutor Carmelo falando sobre uma coisa que tem me perturbado e nos perturbado muito, que é o PDDU da Copa. O senhor, como é uma pessoa altamente ligada a isso tudo, vai aqui nos dar vamos dizer, nos mostrar como é que anda isso. Vai ser um prazer grande. Pronto, ok, bom. Está feito o compromisso. Até o próximo domingo.